Oi, e aí? Ó, eu tô jogando um jogo chamado Halo 4 no Xbox, mas também tô assistindo a live do Flávio Vale. Até deixei uma mensagem pra ele, deixei uma mensagem nos comentários. Tô assistindo a live, vamos assistir um pouquinho da live do programa do Flávio Vale. Eu tô usando o X Recorder. ah, Veio uma mensagem no celular de alerta civil, não sei o que, tá meio estranho, mas eu não vou explicar isso não, porque eu não sei exatamente que bugagem que está o celular com aquelas coisas de... aquelas propagandas de quando tá chovendo, de quando vai chover e tal, mas tava meio estranho, era outra coisa nos comentários e tal, da notificação e tal, mas voltando ao assunto sobre o ano passado, há 9 meses atrás, 20 de agosto de 2025, canal Flávio Vale e o Pedro Mazan falando sobre o Três Atlas, que eles pararam um pouco de falar na mídia. Eu não sei se ele falou da nave Swan e as companhias dos caboclos, dos preto velho e dos seres que estariam ali com ele no mundinho do Baranil e do mundo, né? E do que estão escondendo aí de segredo com essas carinhas risonhas e todo o resto, né? O que vocês sabem? Deixa o comentário. Vamos assistir um pouquinho do canal do Pedro Mazan. Aliás, canal do Pedro Mazan. Canal do Pedro Mazan, não, canal do Flávio Vale, mas o convidado é o Pedro Mazan, né? Por tabela, né? O canal do Pedro Mazan conversando e blá 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 blá. Se quiser assistir a live dele, é só ir lá no canal do Flávio Vale e assistir. Se ficou curioso para assistir o vídeo inteiro sobre informações. Não tem muito vídeo do Pedro Mazan no canal do Flávio Vale, mas tem alguns vídeos. Agradecendo a Vanice, que fez um super sticker. Muito obrigado, Vanice. Quem tá aí com você? Tá o Pai João, tá meu Exu. Tá, tem 7 amigos estelares aqui comigo, que estão me acompanhando bastante ultimamente. 7 amigos. Eu sou o 8º deles. O 8º passageiro. E o nome do Exu, como é que é? É o Exu Caveirinha. Eu não tinha falado antes porque ele não tinha deixado, mas ele tá aqui falando que não. Pode falar, eles não sabem quem eu sou mesmo. Muito bem. Eu quero falar desse assunto, mas a gente termina agora e eu quero entrar nesse assunto aí. Então tá bom, continue. Pode ser? Galera, pode perguntar. Desculpa aí, porque eu às vezes eu conecto, eu começo a falar. O Flávio já entendeu como é que funciona. Não, Você quer pergunta? Tem pergunta da galera aqui. Eu quero, lança umas aí, vamos lá. Porque depois a gente muda de assunto. Certo, vamos trazer perguntas da galera. O Mierson, o que você sabe sobre o objeto 3i Atlas? Falam ser nave mãe alienígena. Você acredita? Bom, você já falou sobre isso, então vamos... Uma sonda reprogramadora. Vamos passar para outra aqui, então. O Agnaldo, os extraterrestres estão usando a IA para se comunicar com alguns humanos? É possível isso? É possível, mas eles não precisam disso. Não. Isso é muito obsoleto para eles. Para eles se comunicarem, eles só pensam e você ouve. E eles te mostram imagem, te lançam dados, te botam informação dentro da tua cabeça. Eles não precisam de IA, de computador, de chip para se comunicar, gente. Nunca precisaram, nunca vão precisar. Quem precisa de IA e chip são os negativos. Esses precisam porque eles estão tão densos que eles estão tentando acessar a gente através de tecnologia, por isso o transhumanismo. Fátima, você pode falar sobre os seres de Sírios, os felinos sirianos? Sim. Sírios tem 3 pontos em Sírios. A gente pode chamar de Sírios A, B e C. Sendo que o C é muito pouco conhecido porque é pequeno. Mas assim, Sírios B são seres aquáticos. Então, os nossos cetáceos aqui da Terra, eles são sirianos. Por isso que os únicos animais da natureza que estão no mar e são mamíferos e
tem pulmão e respira oxigênio e tem o cérebro muito, muito desenvolvido, telepatia, comunicação, tudo, sensibilidade, golfinho e baleia, que são cetáceos. Eles são irmãos sirianos nossos, porque Sirius B é basicamente aquático. E aqui na Terra a gente tem cidades intraoceânicas, mais ou menos 15 quilômetros para dentro do mar, em lugares inacessíveis por questões de pressão, e que tem base deles aqui, porque eles limpam o oceano e eles fazem todo o trabalho e desfazem as cagadas que a gente faz, poluindo o oceano e jogando radiação, como se a água fosse desaparecer a radiação e jogá-la no mar. Eles limpam, eles têm uma base que é filtradora de condimentos e energias deletérias do oceano. Sirius B. Sirius A, felinos. Felinos de Sirius A, eles não são de Sirius A. Eles são de Vega e Lira. Em Vega e Lira que começou o desenvolvimento felino. Depois de guerras e muitos conflitos que eu não vou entrar agora, eles dominaram a questão de Sirius. E eles fizeram Sirius se tornar a casa deles. Mas Sirius é uma tríade felina junto com Lira e Vega. É como se fosse uma trindade felina o negócio. E aí tem diferentes tipos. Sirius é o mais conhecido, entendeu? Porque é onde está residindo a maior parte do comando felino desse universo aqui. Seria isso. Por isso que fala sirianos. E esses seres são completamente ligados a nós, 100% ligados a nós. E falando nisso, as informações sobre Léo Schneebly e Pedro Mazan, inclusive em vídeo mais recente, principalmente o Pedro Mazan, sobre a questão de Sirius, por exemplo, ele não falou muitas coisas, mas ele falou sobre questão de jardins, de certos sistemas, de simuladores, mas não usou a palavra simuladores. Ele estava falando sobre construção de realidade ou coisas do tipo projetivo também. E Sirius, anagrâmico, de trás para frente, é Suiris, referência aos olhos da serpente, talvez. Ou seja, os sirianos estão paralelo, né? É aquele pessoal do YouTube que fala, eles estão não sei o que, eles estão não sei o que, eles estão querendo não sei o que, eles estão olhando não sei o que, mas é muito paralelo. Se você já prestou atenção nos Pokémons, uma das Pokémons da Jessie James, da Jessie é a Ekans, né, a Arbok. Você pode ver que a Ekans, ela tem um olho felino, né, que é aquele olho típico de algumas serpentes, de alguns gatos, mas nem todos os gatos têm aquele visual com olho como se fosse olho de serpente. Tem alguns que tem, né, e tem alguns que não. Tem uns que tem os olhos mais redondinhos e tal, né? Então, Sirius, de trás para frente, é Suiris. Coincidência ou não, talvez seja referente. Sasesi Sossu é referência a serpente, eu acho. E outros seres. E Íris é referência a íris, né? Dos olhos, né? Eles, arcturianos, pleiadianos, andromedanos, veganianos, ajudei, aldebarenses, cetas, todos esses seres fazem parte do grupo dos 24 que nos fundaram. Por isso que a gente ouve falar deles em vários níveis diferentes, várias pessoas diferentes tendo contato. Geralmente sempre tá dentro desses 24 aí. Porque a nossa genética vem dessas 24 hibridizações. Eu vou falar o que eles me falam. Ó. Existem 5 raças raízes. Dessas 5 raças raízes, começou uma hibridização e criou todas as que existem. Então, todos esses seres que a gente está falando, todos são hibridizações. Lembrando também que aquela música da cantora Eliana, apresentadora de televisão na antigo SBT, no antigo SBT, Sistema Brasileiro de Televisão, a Eliana, que hoje em dia está trabalhando com a Rede Globo, a Fundação Marinho, Roberto Marinho,
a Eliana, ela cantava uma musiquinha que falava dos dedinhos, né? É não sei o que, onde estão, lá, 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 lá. Ou seja, era uma referência a certas tribos ou grupos, ou seres de raça ou famílias específicas. Talvez não, não sei exatamente alguns detalhes não. Mas tem outro paralelo às sombras e seres associado à escuridão, ou seres associado à questão elemental de algumas coisas espirituais ou de alma, mas eu não sei alguns detalhes. Eles enfeitam com maquiagem de nomes, às vezes nomes relacionados a pessoas famosas da religião e coisas do tipo. Bem, não era isso que o Osho falava totalmente, mas, né? Das 5 raças raízes. Eu respondi, eu acho que sim. Sirius C. Sirius C, ele tem uma ligação bem forte com as Pleiades, e eles têm um trabalho muito forte na questão de tecnologias de criação. Eles criam sistemas, eles criam mais ou menos o que a gente chama de Jardim do Éden. Eles são muito fortes nessa questão de projetos do Sirius C. Por isso que eles são menos falados, porque eles são mais dos bastidores, eles não são tão de frente. Os felinos, eles são muito falados e agora vão ser cada vez mais, porque eles são linha de frente. A Terezinha Santos. Flávio, qual o estado que sua nave está ancorada? Goiás. Pertinho, hein? A gente é vizinho agora. Goiás. Adriana. Estou perdida. O que nós brasileiros devemos pensar? Qual o pior? Os Estados Unidos ou o nosso cabeça de... Não vou falar esse nome, vou falar o nome certo. Eu vou fazer a pergunta de novo. O que é pior? O que é melhor? Os Estados Unidos ou... Se quiser continuar assistindo a live ou o vídeo do canal do Flávio Vale, se quiser se inscrever, ativar o sininho, às vezes é automático e tal, deixar o like, né? E se inscrever no canal. Eu fiz comentário também, e comentário da galera no canal do Flávio Vale no YouTube. Falou e falou. Bom dia.